Fala galera, Ronão com vocês aqui no nosso Prep Talk da Cidade Viva. Estamos com a coordenadora Mônica, nossa psicóloga Emanuele e nossa vice-diretora Luciana. Estamos inaugurando esse momento novo para vocês de um podcast para ajudar, auxiliar você, nosso aluno ICV, a ter um excelente desempenho no seu vestibular, no seu Enem. Então, quero apresentar primeiramente a mesa. Fiquem à vontade, meninas, que eu aqui sou privilegiado no meio de vocês. Mônica. Então, como o Rony disse, me chamo Mônica, eu sou coordenadora pedagógica do ensino médio e nós estamos muito empolgados e felizes com esse momento, preparado com muito cuidado para vocês. Então, eu sou Emanuele, sou psicóloga da Escola Cidade Viva e estou aqui para servir e somar com esse grupo maravilhoso. Amém. Eu sou Luciana, estou na vice-direção da escola, sou psicopedagoga, vou dar minha contribuição hoje aqui para vocês com muito carinho. Então, pessoal, vamos debater hoje, conversar, um diálogo, na verdade, sobre rotina de estudo. A princípio, esse podcast, ele surge já com a premissa de ajudar nossos alunos antes mesmo daquela semana do Enem. Sabemos que é habitual, nos 15 dias anteriores, a escola se preparar com o emocional do aluno, com a rotina de estudo, com a preparação mais focada no vestibular, mas nos antecipamos, tivemos essa ideia de já começar previamente se preocupando com a saúde de vocês. Então, hoje nosso assunto é sobre rotina de estudo, porque vocês sabem, eu vivo batendo no pé de vocês, lá, dia após dia, gente, tem que estudar dia após dia. Mas hoje eu trouxe pessoas especialistas para falar sobre isso. Olha eu aí, trouxe que peso. Então, é com elas que vai, de fato, vamos discorrer muito sobre isso. Estou aqui para ajudá-las a mediar essa situação. Tá certo. Estamos aqui. Missão dada, missão cumprida. Não é, Luciana? Então, Rony, quando se fala em rotina de estudo, eu acho que os espectadores pensam assim, que a gente vai montar um cronograma e aí dizer, olha, vocês vão estudar tantas horas, tais matérias e tudo isso, só que não é sobre isso que a gente veio falar. Nós vamos aqui falar sobre uma rotina que envolve não somente a carga horária e o cronograma de estudos, mas toda uma construção, né, de hábitos, né, hábitos saudáveis, para que a gente possa chegar nessa questão final, que é realmente esse tempo de cadeira, esse tempo de concentração, esse tempo de estudo. Então, quando a gente fala em rotina de estudo, não é montar um cronograma de estudo. Então, não é isso que a Escola Internacional Cidade Viva propõe para os seus alunos. A gente realmente, assim, quer construir uma pessoa, um ser, né, que é dotado de inteligência, responsabilidade, de autoconhecimento também, porque para a gente construir uma rotina de estudo boa, realmente consistente, a gente precisa ter autoconhecimento antes de tudo, né? Saber quais são os meus pontos fortes, saber quais são as melhores matérias, ou aquelas matérias que eu preciso dar mais atenção, e aí sim a gente começar a construir esse caminho, essa trajetória que, como você bem falou, não dá para ser em 15 dias antes da prova, né? Deus me livre, Deus nos livre de alguém achar que com 15 dias vai conseguir fazer isso, porque vai ser frustração, né? E a gente não quer isso para o nosso aluno. Na verdade, a gente aqui quer realmente dar dicas, passar orientações, né, baseado naquilo que a gente já conhece. Todo mundo aqui caminha junto nessa questão da educação e a gente vai trazer boas informações para quem estiver nos assistindo. Fica atento, galera. Fica atento. Se liga nas dicas aí. É muito importante. Essa questão do estudo, na terceira série, eles se sentem mais pressionados porque é o último ano, né? Mas a gente esquece que estudar tem que ser um hábito que você vem trazendo desde pequeno, né? Então, muitas vezes, as crianças não têm esse hábito e esse hábito não vai ser criado na terceira série, né? Então, muitas vezes a gente diz assim, algumas escolas só se preocupam com o Enem, outras não. Não. Todas têm que se preocupar com a formação que vem de lá, né? Desde os primeiros anos. Antes, né? Não é na terceira série que você vai preparar o aluno para o Enem. Sim. É no decorrer da construção acadêmica dele, no decorrer da vida dele. Então, chegou no terceiro ano, na terceira série, antes, na minha época era terceiro ano, de vez em quando eu me pego falando terceiro ano. A gente ouvia muito assim, não, terceiro ano vai ser diferente. Se você não tiver essa rotina trabalhada no decorrer da sua vida escolar,
vai ser difícil você adquirir no último ano, né? Porque é hábito mesmo que você cria de estudar. Por exemplo, eu digo muito assim, o professor vai lá, dá aquele conteúdo, o que seria ideal fazer? No mesmo dia que você aprende aquele conteúdo, você revisar, certo? Porque se você tiver alguma dúvida, na próxima aula você já vai tirar essa dúvida. Quando chegar perto da prova, você não vai ter dúvida mais. Você vai só relembrar, revisitar aquele conteúdo, né? Então, as disciplinas, cada dia tem as suas matérias. Então, o aluno tem condições de se organizar de uma forma que ele possa contemplar todas as disciplinas que eles estão vendo ali durante a semana, né? Revisitá-las na mesma semana, para que quando vier outro conteúdo, já não tenha mais dúvidas no conteúdo trabalhado anteriormente. Né? Mas se a criança não tiver esse hábito, o adolescente chegar no ensino médio e não tiver, é mais difícil. Né? Vamos ser honestos com isso. Então, com isso, nós já temos uma primeira dica. Né? Aula dada, aula estudada. Que é todo dia. Bem trabalhado aqui, ser né? um pouco. Eu já ouvi isso aqui. Isso mesmo. Então, assim, é um hábito. Nós já fazemos isso, né? Desde os anos iniciais, finais. E o nosso diferencial é que o 9º ano já vem para o ensino médio. Então, a gente já tem uma rotina específica para ele, já tem o 9º ano focado em simulados, em uma rotina, em um hábito de ter esse ensino médio já fixado na mente deles, no coração, para que a 3ª série, não seja assim tão como novidade, a primeira, né? E a 2ª, não seja novidade. Né? Então, aula dada, aula estudada, todo dia revisar, todo dia fazer um pouco, para que quando as listas aumentem, né, de questões, né? Seja mais leve. Exatamente. E a gente já tenha desenvolvido isso com o aluno. Perfeito, Mônica, é isso mesmo. Então. Me desculpa, né, se a pergunta... Tá desculpado. Né, já vou pedir perdão. Eu já vi, né, e aí eu não sei da veracidade, se tem tanto artigo científico que venha corroborar essa ideia, mas que um hábito, ele demora aí em torno de 60 dias, 65 dias para se consolidar. Tem algo para falar sobre isso? Eu já ouvi menos, né? De 21 a 28 dias a gente começa a construir um hábito, mas isso depende de estudo para estudo, a gente tem variáveis aí, né? Não vamos discutir sobre isso. Mas, assim, a gente pode, sim, construir um hábito, né? Eu sei que a gente aqui está falando muito, assim, é uma construção de uma vida, é a construção de uma vida. No 3º ano a gente não consegue. Não é que não consegue, mas vai ser muito mais difícil, né? Convenhamos, assim, vai ser É uma questão de leveza, né? De trazer para o aluno uma responsabilidade diária, né? E tranquilidade também, para que não seja em um único momento, né, assim, o decisivo para ele. Porque criar o hábito não é fácil, não. Entendeu? Por isso que a gente orienta que eles seja algo que venha sendo trabalhado, né? Isso. E às vezes a gente escuta muito assim dos alunos pré-terceiros, né, pré-ENEM mesmo. Eles dizem assim, vai ser muito difícil, vai ser muito puxado, e eu vou morrer, e eu vou perder minha vida social. É uma angústia muito profunda, claro que também captada dos outros, né? Eu sempre digo, aquilo que é difícil para os outros, ou o discurso dos outros, não necessariamente se aplica à sua vida, né? Mas, assim, eles acham que vai se acabar. É o ano apocalíptico, é o ano do 3º ano, 3ª série, e a gente precisa desconstruir isso. Só é realmente um ano apocalíptico quando a gente realmente deixa para a última hora. Se a gente realmente criar esse hábito no último ano, vai ser muito difícil. Muito mais difícil. Vai requerer de você sacrifícios que antes você não tinha, rotina que você não tinha. Então, assim, você abrir mão de coisas que antes você não abria porque você ainda não estava no 3º ano. Então, assim, essa conversa é para a gente, óbvio, a gente queria que os alunos do 9º ano já implementassem isso para quando chegasse no 3º, só surfasse na onda, né? E realmente conseguisse trazer leveza para esse momento. Mas vamos construir isso na hora que der, né? Assim, é o 3º ano, a consciência chegou agora, a responsabilidade chegou agora, vamos abraçar isso. É possível, vai ser desafiador, mas a gente consegue. Então, assim, para construir um hábito, né, como você perguntou, a gente requer constância. Então, não é fazer a mesma coisa todo dia, no mesmo horário. Todos os dias eu vou estudar 4 horas líquidas. Não, isso não existe. Ninguém consegue todos os dias, né? Cuidado com a generalização. A gente não consegue todos os dias fazer a mesma coisa sempre, no mesmo horário, pontualmente. Na verdade, isso vai gerar uma série de frustrações e desgastes que vai fazer com que você se desmotive, com que você desista do processo e se ache incapaz. Então, a gente vai tentar diluir essas coisas. E pra gente, eu gosto muito de chamar a rotina, ela tem que ser uma rotina inteligente, ela tem que ser uma rotina que se adequa à sua vida.
vida. A gente não pode criar uma realidade que não existe. Então, se você não tem essa disponibilidade de tempo de estudar 4 horas líquidas, né? Horas líquidas, para quem não sabe, é aquele tempo realmente de cadeira que você estudou sem intervalos, sem distrações. É realmente assim, o que a gente chama de líquido, né? Tem o total, o bruto, e a gente pega ali o líquido. Então, a gente não tem como. Se você, no domingo, você costuma ir à igreja, vai para a casa de um parente, aquela coisa assim, durante a sua semana, como é que você vai estudar 4 ou 8 horas? Então, você realmente vai deixar de viver, vai abrir mão da sua vida social para você cumprir com aquele cronograma que você criou, que é totalmente fora da realidade. Então, se a gente não flexibilizar, se a gente não trouxer, né, a realidade para o nosso cronograma, a gente não vai conseguir alcançar esses objetivos. Então, a gente começa a partir de pequenos objetivos. Então, se eu consigo hoje, se eu só tenho hoje 2 horas para estudar, a gente vai trabalhar com essas 2 horas, de segunda a sábado. No domingo, a gente vai colocar 1 hora, por exemplo, porque eu tenho outras coisas para fazer no domingo que são também importantes, né? Eu costumo dizer assim, somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, a gente não é só acadêmico, a gente não é só intelectual, a gente é também espiritual, a gente é também social, e a gente não pode se fechar para o mundo. É uma causa muito justa, né? A gente até já falou aqui em outros momentos, a causa do Enem é justa, é um sacrifício que realmente vale a pena, né? A gente vai precisar fazer isso na nossa vida, mas não é o ponto máximo da nossa vida, não é algo que a gente vai ter que morrer para fazer uma prova. Né? A gente tem que deixar, tem que ter um restinho de energia para a gente chegar na reta final. A gente tem que ter amigos, a gente tem que ter relacionamentos saudáveis, a gente tem que ir à igreja, a gente tem que ter momento devocional, a gente tem que saber dividir as coisas no tempo que a gente tem. Então, se no domingo sobrou 1 hora, é com 1 hora que a gente vai trabalhar, tá certo? Eu até costumo, Manu, conversar com meus alunos para eles entenderem essa importância de não colocar uma meta que seja difícil de alcançar. Eu digo, por exemplo, se eu quero perder 10 quilos, coloque que você quer perder 1 quilo por mês. É razoável, né? Porque quando você bate o primeiro quilo, e aí você comemora, aí eu falo sobre a dopamina para eles na aula de, né? Quando eu falo de cérebro, eu digo, já libera a dopamina, vocês já se sentem mais motivados. Aí fica mais fácil ir quilo por quilo do que colocar logo os 10 quilos. 10 quilos em um mês é suado, né? 10 quilos em um mês né? Consigo não. Mais 1 quilo consegue. Consegue. Né? Consegue. Então, eu sempre falo isso, gente, coloca a meta alcançável, porque aí quando você consegue executá-la, isso te motiva. Porque sabemos que a motivação no processo de aprendizagem ele é um pilar muito importante. Extremamente, né? Aprender é algo multifatorial. Isso. Envolve sono, envolve emoção, envolve atenção, condicionamento muita físico. Coisa. Condicionamento físico, né? Então, o aprendizado não é só ler, né? Então, são multifatores que favorecem isso. Mas obrigado pela contribuição, Manu. Eu queria falar um pouquinho, sabe sobre o quê? Sim. Sobre o local para estudar, que isso faz parte também, importante também para a aquisição do hábito de estudar. Né? Porque, assim, muitas vezes as famílias, elas não lembram que para que você crie o hábito de estudar, você precisa ter um local fixo para estudar, adequado, com luz, com ergonomia, né? A questão da postura é muito importante. Eu sempre gosto de dizer que a aprendizagem, ela requer um ritual, quando você vai adquirir o hábito de estudar. Qual é o ritual? Você estuda neurociência, você vai entender. Se todo dia que você for estudar, você organizar o seu local de estudo, você, por exemplo, toda vez que eu vou tomar banho, que eu vou estudar, eu vou tomar um banho, né? E aí eu vou ficar confortável, eu vou sentar no meu local, vou levar minha água, vou levar tudo que eu preciso, vou tirar isso aqui de perto. Era isso que eu ia dizer. Tchau! Pá! Joga lá, porque com isso aqui ninguém se concentra, certo? Não adianta assim, não, deixei no silencioso. Não interessa, mas você ficar olhando ali, você fica, sabe? Eu sei como é uma tentação. Né? Não é porque a gente não é mais aluno na fase da infância e da adolescência, mas nós somos estudantes a vida toda. A gente sabe que isso é uma tentação. Então, para que a gente vai deixar ali? Brincar com a tentação? A gente esconde, né? Prestar atenção também em ambientes, para quem tem dificuldade de concentração, que tenha muitos estímulos distratores, tá? Porque isso não é bom.
você perde muito tempo porque você se distrai muito rápido. Quem tem essa dificuldade não pode estar perto de janela. Isso é verdade. Certo? Então, assim, são detalhes que, às vezes, as famílias não pensam. A criança, ela não tem um local apropriado, ela estuda em qualquer lugar. Como é que você vai criar um hábito se cada vez que você vai estudar, você vai para um lugar diferente? Seu cérebro não vai entender que é o momento de estudar. Eu sempre gosto de dizer assim, pessoal, não estude em cama, em rede, porque não é local, né? Para estudar, você precisa, né? Postura. Na postura, você precisa estar confortável, ok? Você precisa estar com uma luz adequada para não te prejudicar a sua visão. Você não pode ter estímulo. Aí eu vou, né? Explicando. Assim você vai conseguir criar o hábito. E aí, todos os dias, você procura estudar naquele mesmo horário. Se não puder, como o Manu falou, você pode, eu digo assim, picotar, que eu gosto muito de usar a linguagem para que eles entendam melhor. Picota os horários. Porque tem gente que tem um tempo muito longo que consegue se concentrar, outros não. Então, aí que está a importância do autoconhecimento, né? É você saber se você tem um tempo maior ou menor de concentração, entendeu? Outra coisa muito importante é a questão de você saber qual a forma que você aprende melhor, né? O seu estilo de aprendizagem. A gente sabe que as pessoas têm estilos de aprendizagem. Né? Então, eu sabendo qual é o meu estilo de aprendizagem, eu vou investir naquele estilo de aprendizagem para que eu consiga aprender com mais facilidade. Né? Se eu sou muito auditiva, eu vou para a aula, para as videoaulas. Né? Vou prestar muita atenção na aula expositiva, porque a fala do professor vai ser suficiente. Então, assim, sabe, é uma autodescoberta que você vai fazendo. Né, no por decorrer. Isso que não é bom deixar para o último ano, né? Por isso. É por isso. Perfeito. E por isso que é tão importante para os nossos alunos apresentarem-se aos nossos mentores. Né? Na nossa escola, a gente tem um programa de mentoria, né? E a gente faz todo esse processo. Tão legal ouvir vocês falando e saber que na nossa escola a gente oferece isso. Né? A gente tem uma pessoa para acompanhar o aluno, para entender sobre a rotina, para entender o estilo dele. Montar um cronograma. Tem cabines de estudos para que o aluno possa ter um ambiente confortável, uma mesa adequada, perfeito. Né? Um professor à disposição, né, para os plantões de dúvida, enfim. Então, é muito legal ver esse movimento e saber que a nossa escola está no caminho certo. Sim, né? Verdade, Mônica. Então, assim, a gente tem esse ambiente, a gente tem essa pessoa, né? Nós temos essas pessoas aqui também na mesa, à nossa disposição, para ajudar nesse processo. E isso é uma bênção, porque a gente sabe que a gente está num lugar seguro, né? Que é para além do Enem, também para o Enem, mas para além dele. Né? Então, esse processo diário, de todo dia, de manter essa rotina, é importante porque o aluno também precisa entender que precisa partir também dele. Né? As famílias precisam se envolver. Tem que querer. Tem que querer. Isso mesmo. Isso mesmo, tem que ter a predisposição, né? É manter a motivação, né? Rony falou aí da motivação para aprender. E a gente sabe que também, eu acho que é um próximo ponto para a gente tratar aqui. É manter essa motivação. É também um desafio, né? Diante de tantas situações que são apresentadas para eles, né? Das cobranças internas, dos amigos, da família também. Né? Então, é um ponto de atenção também para as famílias. Manter essa motivação no filho, no aluno, né? Para nós também como educadores, né? E então a gente pode também, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Como manter esse ritmo na alegria, né? De aprender. Na tristeza quando tá difícil. Também, quando a gente não se dá tão bem naquela avaliação, né? É sempre um desafio se manter equilibrado, né? Mas uma coisa que é importante lembrar, sabe o que é? A motivação, ela depende muito também da família. Na questão de que a família precisa se importar de como está acontecendo o processo. De ouvir, fazer aquela escuta. É diferente de cobrar, né? Exato. Às vezes os pais acham que cobrar é o incentivo adequado e não é, né? Não é só isso. É fazer aquela escuta. Como foi seu dia? O que você conseguiu avançar? Né? Você aproveitou seu tempo, né? Será que... Que você aprendeu hoje. O básico, que a gente né? fazia a pergunta básica. Com os pequenininhos, né? Isso. Eu tenho um filho pequeno e eu ainda pergunto, o que você aprendeu hoje, né? É verdade, Mônica. Então, é um processo que os pais às vezes esquecem, né? Os filhos adolescentes, acho que a gente acha que não precisa, focando muito né? aqui em anos, talvez em anos finais, em ensino médio, porque a gente acaba falando muito de Enem, né? E dessas avaliações mais difíceis de enfrentar, né? Mas que a gente perde também. Então, a família envolvida, eu acho que é um dos maiores segredos do sucesso. E os maiores ganhos, né? Para todos. Vocês tocaram num assunto que, acreditem, 90% da conversa, das nossas conversas de professor e professores na nossa sala é sobre o quanto sentimos a falta da ajuda da família. Porque nós somos seres
que, de fato, quando existe somos emocionais, é óbvio. Temos que estar com as nossas emoções saudáveis para conseguir aprender. Perfeito. A emoção tem que estar em dia. E muitas vezes, todas as vezes que eu paro para tentar entender um aluno que tem um desempenho baixo, e aí eu consigo chegar até ele, quando eu consigo acessar o coração dele, eu julgo falar que é 99%. Uhum. O problema está na falta de vínculo afetivo com os pais. Uhum. E aí, hoje eu não consigo mais olhar para um aluno trabalhoso e perceber que por trás tem uma explicação, sabe? É como que o problema não está visível. Por mais que o comportamento pareça ser um problema, mas não é. O problema está por trás daquilo. E aí é quando a educação começa a fazer sentido, sabe? Como professor na minha vida, é quando eu consigo acessar esse lugar e consigo motivar. E acreditem, basta apenas chegar próximo dele e falar, copia, eu acredito que tu consegue. Não precisa de muito, sabe? Não precisa de um sermão, não precisa, né? Aquela coisa toda. E aí é isso que conversamos muito. E é um apelo. Palavra de incentivo. Eu acho que é um apelo, né, aos pais, assim, percebam seus filhos, né? Então, temos essa necessidade de pertencer, de afetuosidade, né? Mas, enfim, esse é o nosso desafio. E, assim, eu peço muito a Deus que Ele me dê ainda esse discernimento para que eu sempre olhe para o meu aluno como... Com outro olhar, né? Com um olhar integral, sabe? Não só o aluno não é uma nota, o aluno não é um comportamento. Por trás tem muita coisa. Vejo espírito de orfandade, sabe? Eu vejo, assim... Parece que está fugindo do tema, mas não está. Porque estamos falando de pessoas. Né? Então... É muito importante que vocês... Queria que vocês discorressem mais sobre isso também, sabe? E a aprendizagem envolve tudo isso, né? Envolve tudo isso. Como eu disse no começo, a gente não veio aqui para montar um cronograma de estudos, né? A gente veio aqui para construir algo muito maior, né? E a gente, quando fala em estudo, em rotina, a gente não está focado só no Enem, né? Eu tenho certeza que você estuda, ela estuda, eu estudo. Se não for apenas para o nosso trabalho, vão ser para outras etapas da vida, um mestrado, um doutorado, um concurso público. Então, assim, aprender é muito bom, mas a gente só sabe disso depois da escola, né? Muitas vezes. A gente só descobre isso depois que a gente sai da escola, né? Que aprender é muito bom, porque tudo faz sentido. E assim, esse aluno, né, esse olhar que a gente tem, às vezes, do aluno que não está motivado, que não está ali, né, engajado, às vezes é porque tem ali uma família que realmente só cobra o resultado e esquece, né, de saber como é que ele está, como é que estão as amizades, o que é que ele gosta. Eu estou vendo que você está realmente cansado, então é muito importante a gente validar aquilo que o adolescente está sentindo, né? A gente, por estar muito com eles, a gente vê que são, assim, jovens que têm muito a dizer e muito a reclamar, né? Mas não estou falando isso como uma crítica, mas, assim, eles têm queixas, né? E eu acho que a top 10 é cansaço, né? Tô cansado, tô com sono, tô cansado, tô com sono. E, às vezes, a gente, como adulto, ignora, né? Não, é preguiça. Né? A gente invalida aquilo que ele está sentindo, quando na verdade é um cansaço mesmo. E o que é que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer um momento de lazer, a gente pode ter um momento de lazer simples, a gente pode dizer assim, não, hoje você está liberado do estudo, vamos sair um pouco, vamos andar na praça, pega o cachorro, vamos passear. Então, assim, pequenos... Banho de mar, gente, João Pessoa. Praia, né? Então, assim, são momentos tão simples, mas às vezes é o que eles querem, é o que eles precisam, e depois a gente diz, lembra daquele passeiozinho, amanhã, tempo de cadeira, vamos estudar, vamos lá. Pegar realmente na mão, né? Não só deixar assim o aluno se virar, o filho se virar, porque na escola tem a coordenadora, porque na escola tem a pessoa que monta o cronograma, porque na escola tem psicóloga, tem um professor. Não deixar nas costas dele essa responsabilidade, né, de ser o melhor estudante, mas assim, de realmente pegar na mão e entender, né, meu filho, o que é que você está precisando, o que é que você está querendo, né, eu posso lhe ajudar, tá tudo bem na sala, seus amigos estão bem, porque às vezes o problema não é nem com ele, às vezes é um problema do amigo,
amigo, da amiga que está passando por algum problema e ele toma para si e vai. Né? E às vezes a gente perde esse feeling, né, de olhar para eles, tentando ver por trás, né, como você falou, o que é que está por trás, né? Não é só um cansaço, não é só uma irritabilidade, não é só uma grosseria. Então, nós como adultos, às vezes a gente esquece que um dia foi adolescente e a gente só olha o que está ali na capa, né? A gente ignora outros sinais e realmente a gente poderia fazer mais com isso. E aí eu incentivo realmente, né, faço jus à sua voz de clamar, né, aos pais, à família que estejam conosco nesse processo de apoio, né, não só de julgamento, porque eles já se sentem assim, julgados, incompreendidos, ninguém me entende, ninguém me ama, então a gente precisa... São conflitos próprios da idade, né? São. E aí nós precisamos, assim, cutucar um pouquinho mais, né, digamos assim, para ver se eles falam, para ver se eles se abrem e a gente poder ir na raiz e não apenas no que está ali aparente, né, que seria o cansaço, a desmotivação e tentar ir um pouquinho mais além. Isso. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso aqui. Redes vão sociais. devagar, vão devagar, porque assim, até a gente, não sei se vocês já pararam para perceber isso, às vezes a gente vai olhar uma coisa na internet, né, pesquisar alguma coisa, aí dali a gente já vai para outra. Quando a gente vê, a gente já está numa coisa que não tem nada a ver. Sim. Né? Então, assim, às vezes eu faço jejum de celular. Eu tiro durante 24 horas, né? Gente, como eu consigo produzir nessas 24 horas que eu fico sem celular? Uhum. Entendeu? Sim. De atividades de cuidado com a minha casa, com a minha família, com os meus próprios estudos, né? Assim, com coisas que eu preciso estudar, demandas que eu tenho para atender, para responder, quando eu não estou com o celular. É incrível. Né? Então, assim, a gente precisa reavaliar, sabe, assim, o uso das telas, principalmente a família. Tá um pouco mais alerta, sabe? Eu não sei se vocês viram uma série nova que saiu agora no Netflix. Eu assisti. Eu vi a chamada, né? Fiquei chocadíssima. Adolescência, né? Que fala justamente disso aqui. Sabe? E eu falei assim, uma das coisas que a gente critica muito é o uso das telas pelos pequenos. Por quê? Porque muitas vezes as mães inserem cedo para poder deixar a criança ali se distraindo e poder fazer as coisas, né? Mas a gente tem se confiado nisso aqui, do nosso filho estar dentro do quarto na adolescência, de portas fechadas, mexendo no computador, tá em casa, tá seguro. Eles estão muito mais expostos do que se estivessem na rua muitas vezes, né? Então é ter cuidado com isso. É saber dosar, né? Equilíbrio. Eu acho que não precisa mais não precisa mais de evidência científica para mostrar, né? Quantos mais artigos serão necessários? Foi até tardio as escolas fazerem isso. Verdade. E a nossa escola até saiu na frente. Já fazia. Ela saiu na frente já com isso. E até algumas ainda permitem que fiquem na mesa. Aí eu peço para tirar. Não dá. E aí eu digo, você tem que tirar da mesa. As outras que você ministra aula. Isso, porque só em você ver, meu irmão... Como eu disse. Você fica já, cansado a olhar. Isso já lhe distrai. Né? Gera um processo ansioso. Eu falo assim, é igual a um dependente químico. Isso, é igual. Tem pesquisas que mostram isso. Igual, que está vendo a droga. Não faça isso não. Ele tem que se afastar né, das dicas sociais para levar aquele caminho, né? Então... nem próximo tem que ficar guardado lá no armário, né? Perfeito. E dentro de uma rotina de estudo, né, que é o foco do nosso programa hoje, nosso podcast, o estímulo de celular das telas, né, o efeito dopaminérgico que existe nele é muito maior do que um papel que está aqui na minha frente e eu preciso ler. Então, assim, são contrapontos e é desleal, entendeu? O estímulo que existe nas telas, né, ali no celular, é muito maior do que o estímulo que eu tenho de uma folha de papel, de um livro, que eu vou ali estudar. Então, às vezes, a gente fala assim, em cortar, em ter momentos de estudo e momentos de descanso, né? Como o método Pomodoro, por exemplo. O descanso não é aqui. O descanso não é aqui. Isso não é descanso.
Porque quando a gente pega isso aqui, antes de ler, digamos assim, eu não estou no meu momento de estudo, certo? Eu estou ainda no meu momento de lazer e daqui a pouco é que eu vou estudar. Estou me preparando, mas eu estou aqui no meu celular porque eu estou no meu tempo de lazer, é meu direito, né? Peguei o celular e comecei, ali começa o cérebro ser bombardeado, né? E receber essas captações aí de dopamina, de serotonina. E aí, como é que eu paro? Eu corto, desligo o meu cérebro e vou para uma folha de papel. O estímulo não é possível, não existe. É desleal, né? É desproporcional. Sim. Então, é por isso que, às vezes, estudar fica tão difícil, porque é uma atividade que é monótona. Não Sim. é, gente... Não é hiperestimulante, né? Não é hiperestimulante, né? É como eu falei, quando a gente descobre aquilo que a gente gosta de estudar, tudo flui. Aí a gente entra no hiperfoco, né? E fica ali, você, por exemplo, alguma coisa de neurociência, alguma coisa de biologia, quando você está ali estudando, você está animado, porque é algo que faz sentido para você, é algo do seu universo que você gosta muito. Ou outro, né? Eu tô aqui lhe rotulando como uma pessoa da biologia. Mas, assim, quando a gente tem que estudar, por exemplo, né? Eu não sou da área de exatas, então eu tenho que estudar matemática, para mim aquilo não é estimulante, porque eu não tenho afinidade com a coisa. É diferente de um texto de psicologia. Eu vou adorar, vou passar horas. Nossa. Ninguém me chame, nem me interrompa. Mas é diferente. Então, assim, por isso que nem na hora do lazer, digamos, você vai estudar, você acordou, você tomou café, você fez suas coisas, e aí antes de estudar você vai pegar seu celular, por quê? Não, eu vou estudar, né? Então deixa eu olhar aqui o que é que está aqui. Você já vai tomar ali uma descarga de estímulo que você vai estar totalmente desanimado para encarar aquela tarde, digamos, aquele resto de dia para estudar. Então, nem nesses momentos seria bom, né, fazer uso das telas, porque você vai receber ali muita informação de modo desproporcional. E aí, na hora que vai pegar o livro, a apostila, dá sono, dá cansaço, aí precisa fazer os intervalos, precisa parar. Por isso que, às vezes, o estudo não flui, tá certo? Às vezes parece, em sala de aula, em questão relacionada ao sono. Meu Deus, difícil, né? Uma luta. É uma luta. E aí eu falo, por exemplo, quando a Luciana estava falando sobre a postura. Isso é super válido, porque eu digo, como é que você não vai dormir, meu filho? Pouca oxigenação nesse ambiente, né, fechado, o frio do ar-condicionado, casaquinho. Você com o casaco e ele já está com a cabeça aqui assim, ó. Aí o corpo entende o quê? Um lugar seguro, né? Um lugar seguro. Nada vai me acontecer. Que você gosta. Aí você vai dormir, então saia da parede, né? Então desencoste, né? Às vezes quando vira para frente. Quando vai ter que apresentar algo no slide, que dá aquela meia luz. Pronto, eu não faço porque eu digo, vocês vão dormir. Não é porque vocês vão dormir, eu tenho certeza. E algo que é muito importante de ser relembrado é sobre a noite de sono. Importantíssimo. Esses jovens não conseguem dormir 7, 8 horas. Eu converso com eles e falam, não, eu não consigo de jeito nenhum. E aí eu digo, você precisa criar esse hábito. É isso, que é outro hábito importante. Mais uma vez, pais. E é onde entra exatamente a família, né? Pais, tios, todo mundo, vovô. Inclusive os profissionais, né, que trabalham nas casas. Nessa série, Adolescência, a mãe diz que ela várias vezes de madrugada percebia que o filho estava no computador, no quarto, e a luz estava acesa. E ela só dizia assim, ó, meu filho, vá dormir, porque amanhã você tem aula. Aí ela via que ele apagava a luz, ela ia dormir. Entendeu? Então, assim, gente, não. Entendeu? Adolescente, certa vez eu falei isso conversando, dando uma entrevista, né, para uma pessoa, e a pessoa falou assim, você acha que, porque para eles hoje é muito lindo isso, né? Você acha que o adolescente tem que ter a liberdade dele? Eu disse, acho, vigiada. Sim. Liberdade vigiada. Com limites. Entendeu? Não tem. Lá em casa trava no celular, tira o celular, não pode, agora não pode. De noite, o celular está travado, não acessa nada. Televisão desligou o roteador, não pega nada para você. Vá dormir. Começou assim, quando entrou nessa fase da adolescência, a gente começou a fazer assim. E deu certo. Dá aquela hora, vai dormir. Porque, gente, se você deixa eles irem até de madrugada, eles vão acordar indispostos. Sim. Cansados. E como é que você vai aprender desse jeito? Nada. Não tem predisposição para aprender. Então, é muito difícil. Né? Então, assim,
7 horas da noite, vamos diminuir os estímulos. Vamos lá. Começa a diminuir. Higiene do sono, né? Não então, pega no celular. Os hábitos e a rotina volta para a família. Né? Então, a família precisa estar envolvida. Então, com certeza. A gente sempre fala muito sobre isso nas nossas conversas, reuniões, discussões, né? Então, Rony já trouxe essa demanda aqui e é algo que a gente vem... A gente vive isso. Falando muito, né? Então, assim, a gente precisa ter a responsabilidade assumida, né? Não é só delegar, mas acompanhar o processo, né? Então, a gente vive situações de um atendimento com o aluno e aí volta também para a família, né? Então, a gente vê... Às vezes, ele não fala que é sobre a família, né? Mas o discurso denuncia, né? Então, quando você vê um aluno muito sonolento, né? Que a Rony disse que é o por trás, é uma família, né? Arriscou aí um número que eu acho que não é arriscado. É bem né? real, né? É bem real, né? É uma realidade muito próxima. Então, assim, é uma família que... mas eu deixo para evitar algumas coisas. Eu deixo para não evitar menos conflitos, né? Então, os pais precisam ser corajosos, né? De enfrentar essas guerras, de comprar essas brigas com esses meninos e meninas, né? Porque os resultados serão conjuntos. O resultado será de toda a família, né? Então, se eu também me policio, se eu também, na hora que eu tô numa mesa com a minha família, né? Se é a hora que o meu filho daqui a pouco vai estudar, eu preciso também desligar meu celular. Eu preciso também mostrar que eu posso ler também, pegar um livro. Filho, você vai estudar agora, eu preciso me forçar também, muitas vezes, a isso, para que meu filho entenda, né? E muita gente fala sobre essa frase, né? Que o exemplo arrasta, né? Porque eles aprendem observando. Então, assim, todas as vezes, quando você pega um livro, né? Eu sou aquela que quero terminar logo, né? Vai pra cozinha assim, né, mãe? Então, às vezes a gente vai pro banheiro. E meu filho, mamãe, o que é isso, né? Quer saber qual é o livro, enfim. Já contei algumas histórias a Luciana sobre os meus livros, né? Muito bom, muito bom. Então, assim, se eu faço isso, daqui a pouco eu vou conseguir dizer, filho, vai ler um livro. Formou um né? leitor. Vamos fazer uma leitura coletiva aqui, né? Então, se o pai para um pouquinho do celular... É o que a gente fala de perder para ganhar, né? Sim. E que eu não considero perder, mas é um investimento. Eu vou parar um pouco. Eu sei que quem trabalha com tecnologia tem muito isso assim, ativo, né? Ativado. Eu tô respondendo um cliente, eu tô passando um orçamento. Mas para um pouco, né? Às vezes, se você parar 1 hora e seu filho parar também ali junto com você, então a higiene do sono vai acontecer. Isso também vai ser bom para você. Você vai conseguir trabalhar melhor. Então, assim... tudo volta para a família, né? Onde tudo começou, né? Deus criou todas as coisas, então nossa luta é fazer os alunos amarem a educação, amarem aprender, né? Amarem as ciências, né? Mesmo que não seja para aquilo que ele deseja. Eu vou fazer só natureza, porque meu foco é natureza, porque o meu maior peso né? No que eu quero fazer quando crescer, é isso, mas amar todas as coisas e ter disciplina para todas as coisas. Né? Uma palavra que eu tenho trabalhado muito com os meninos é ordem, né? E é difícil, né? Trabalhar isso em casa é difícil, trabalhar na escola, mas educar é possível, difícil, com né? certeza. Isso né? Então, é uma palavra para a família, ordem na família, em todas as coisas, para colher os frutos. Isso mesmo. Né? E algo que você falou, e eu reforço, endosso, é que assim, não adianta você dizer para o adolescente, vá dormir, e você ficar até tarde acordado, fazendo seja lá o que for. Não interessa, é para todo mundo, né? A gente precisa ter uma educação de hora para dormir, hora para acordar. Isso não é só para criança nem adolescente, isso é para todos nós. Tá aqui o professor de biologia que pode falar muito assim sobre o que envolve os aspectos do sono, as características do sono, os hormônios que são produzidos enquanto se dorme cedo, né? Não é enquanto se dorme tarde. Então, assim, é a favor da nossa saúde, tanto física quanto emocional. Então, assim, não adianta a regra ser para o outro, não adianta aquilo que às vezes os pais fazem. Ele faz porque ele é mais velho. Você vai fazer tal coisa porque você é mais novo. Não existe isso. A regra tem que ser para todo mundo, tem que ser justo. Né? Então, assim, é um envolvimento da família. Tem pais que dizem assim, digo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí não pode. Não pode. Né? Não podemos ter 2 pesos, 2 medidas, né? Eu acredito também que vale um ponto que devemos tocar é sobre a questão até da alimentação. Né? Às vezes eu me deparo com um aluno que 8h40 já está bocejando. Eu já expliquei muitas vezes a ele que às vezes você está bocejando
pode ser falta de carboidrato. Eu digo a eles, vocês tomaram café antes de vir? Muitos não tomam café. Muitos. E na minha aula de Por que nessa fase eles não gostam de comer de manhã, Rony? Tem alguma explicação? Diga aí, porque eu já percebi isso. Para a família. É o hábito. Quando Manu falou aí, né? Toda a família dormir. Né? Então, toda às vezes o pai, quando dorme um pouquinho mais tarde, ou a mãe, não tem o hábito de levantar um pouco mais cedo, de montar uma mesa, né? Tem muito significado nisso, né? A mesa é um lugar que une pessoas. Então, meu filho, muitas vezes, eu não quero tomar café porque está mais ansioso para ir para a escola, ou quer resolver alguma coisa, quer chegar mais cedo. Casa, ou chegar mais cedo para pegar o melhor lugar. Né? Mas se botar uma mesa aí bonita... você sempre tem que ir ali. Não, filho, o seu café está na mesa. Então... Eu acho que, não sei, né, se eu tô... E assim, comer alguma coisa, né? Comer alguma coisa, só sai quando comer alguma coisa. A minha menina, ela só toma suco. E eu me lembro que nessa época, por isso que eu tô te perguntando, eu me lembro porque nessa época que eu tinha essa idade, que eu tava no ensino médio, eu também não tinha fome de manhã. Hoje em dia, eu não começo o dia se eu não me alimentar. Já ela não. Então, assim, ela não vê isso. Lá em casa a gente toma café, senta, mas ela não quer. Aí mas pelo menos o suco você vai tomar. Aí ela sai tomando o suco com a garrafa. Mas aí depois eu fiquei pensando... Rapaz, nessa idade, eu também não gostava de comer. Sim, sim. Aí eu fiquei pensando... Resolver logo os amigos, resolver logo tudo. Eu vou perguntar. Tem a ver com... Tu acha que... Eu tenho uma impressão, depois eu falo. Fala, Rony. Uma coisa que sério, eu tenho curiosidade. E o que é interessante de tudo isso é que eu ensino a eles a comerem bem. Porque eles precisam saber o que escolher. Porque eu digo, gente... Por exemplo, o suco é a pior opção. Olha aí, é só o que ela quer. Tu acredita? Um suquinho de polpa de fruta, é só o que ela quer. Estudo de casa, vamos lá. Não, mas vamos, eu quero. A gente tá aqui pra aprender também, vamos lá. Eu digo a eles que é a pior opção, porque o suco, ele vai ser absorvido muito rápido. Bom, ela vai ter um up rapidamente, certo? Porém, vai vir fome também muito rápido. Certo. Então, eu digo, vocês precisam escolher um carboidrato complexo. Aí, como eles estão vendo carboidrato, eu digo, qual carboidrato? Eles, polissacarídeo. Aí eles vão, mas qual? Então, o que é, Ronão, que tem polissacarídeo no meu dia a dia? Eu digo, cuscuz, tapioca, macaxeira. Bom demais. Inhame. De manhãzinha lá no Mercado da Torre. Bom com demais. Um bodinho guisado. Opa, isso é bom demais. Café nordestino, né? Café nordestino. Aí os caras... Pronto, então, gente, é fácil. Escolhe um carboidrato complexo, porque ele vai liberando aos poucos. Você só vai lanchar às 10 horas. Então, é importante também o que vai comer à noite. Às vezes você já acorda com mais fome, porque possa ser que essa noite foi mal dormida. Aí liberou cortisol. Cortisol, hormônio do estresse. Hormônio do estresse aumenta a quebra de moléculas orgânicas, por isso pode acordar com mais fome. Então, geralmente, essa falta de apetite durante a manhã, ou excesso de apetite, está relacionado com o que você comeu no dia anterior e como está o seu sono. Olha aí. Entendeu? Então, como a ideia aqui é falar sobre rotina, meus alunos lindos precisam também saber o que, né, se alimentar. Perfeito, né? Isso mesmo. E quando chegar na próxima data do Enem, vamos falar mais sobre isso também. Vamos conversar sobre isso. Isso é tema para outro podcast. Outro tema para outro podcast, né? Isso mesmo, meu amigo. Eu acho que também, para finalizar, né, eu acho que nosso horário já está chegando ao fim, eu acho que precisamos falar também sobre a questão espiritual. Sim, com certeza. Né? Eu acredito que ele é o mais importante. Eu julgo dizer, como professor que estou diariamente com eles, vendo essa necessidade de afetividade, muitos têm eles se sentem culpados por não render muito bem, ou até autocobrança, muitos pelo fato de não ter esse vínculo afetivo com os pais, como queriam, sabe? Vendo toda essa conjuntura, eu sempre digo para eles assim, porque eu sei que alguns deles pensam, sabe, que pode ter nascido não foi um planejamento dos pais deles. E só o Senhor que consegue preencher isso. Essa lacuna, né? Aí eu sempre digo, meus irmãos, vocês foram planejados. Porque sabemos da realidade de muitos ali. E é o que eu sempre falo para eles, vocês foram escolhidos. E usa aquele versículo que todo mundo conhece. Desde o ventre da nossa mãe. Sim.
Vocês foram escolhidos. Vocês não estão aqui por acaso. Eu não sei se seu pai e a sua mãe lhe planejou, mas eu sei que ele te planejou. Sim. Eu não sei se teu pai terreno, ele te planejou. E eu também não sei como você está com ele, mas eu sei que você tem um pai no céu. Né? E isso cabe a nós, né? Porque até quando Jesus, ele fala, vai nos ensinar a orar, ele fala Pai Nosso, sabe? Eu sinto muito de uma responsabilidade nossa de apresentar o Pai. Sim. Eu sei que as pessoas precisam de um super-herói, mas eu acho que nosso objetivo é só apontar para o Pai. Tá? Então, eu me vejo com essa missão para esses meninos que eu percebo que estão com esses, né, que estão com essa paternidade, sabe, quebrada. E eu penso, eu não posso chegar para o pai dele, eu não sei o que vai acontecer, mas eu digo, você pode resolver isso com Deus. Porque ele é seu pai. E muitas vezes é difícil, né, eles entenderem, porque como é que ele vai se relacionar bem com o pai do céu se ele não conhece como é que é isso aqui? Mas é isso, eu queria que vocês falassem sobre essa parte espiritual, porque eu acredito que isso é um divisor de águas. Sim. Porque nós não sabemos se vai ser, como é que vai ser do outro lado. Se os pais vão nos ajudar. É isso que eu tenho que recorrer. Né? Porque eu não sei como é que vai ser a devolutiva, mas então é apresentar a solução. E a solução é o Senhor, né? Sempre. Eu digo assim, olha, existem áreas da nossa vida que nenhum psiquiatra, nenhum medicamento, nenhum psicólogo vai conseguir acessar. As feridas da alma, né? Porque são áreas desconhecidas até para você mesmo. E só é o Espírito Santo que revela elas, sabe? E quando revela, nós podemos tratar. A espiritualidade, né, a fé, ela vem como nosso pilar, né, são nossos pés. Não só, assim, você crê, mas, assim, você ter uma vida realmente de leitura, uma vida de oração, que é uma vida de conversar com o Senhor, né, de fazer esse Pai nosso, né, não esse Pai que está apenas como um espectador, mas um Pai que está conosco em todo o tempo. E aí, a nossa fé, né, o exercício da fé, ela nos motiva. A gente falou aqui sobre motivação. E motivação, ela não é algo que existe. A gente tem que construir e, ao modo que a gente vai conquistando ali pequenas metas, a gente se sente motivado. E aí, a fé é a mesma coisa, porque a fé é aquilo que a gente ainda não vê. A gente acredita naquilo que a gente ainda não vê. Então, é algo que a gente precisa plantar hoje para um dia a gente semear, né? E quem vai nos dar essa força é o Senhor, né? Quem vai ali regar a plantinha, né, é o Espírito Santo. Então, independente da religião, né? Porque na nossa escola nós temos pessoas de outras religiões, né? Mas assim, que crê em Deus, né? Sim. E como Pai, né? Então, assim, que a gente possa olhar para o Senhor e colocar nele as nossas dificuldades. Deus, ele está totalmente interessado nas nossas dificuldades. Pode ser que seja em biologia ou pode ser que seja no seu namoro, que não está dando certo. Mas Deus, ele está totalmente interessado em saber quais são os seus problemas. E ele está pronto em querer ajudar, desde que a gente o chame, né? Senhor, eu estou aqui, me ajude. Eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que falar. Me ajude, né? Porque o Espírito Santo vai falar por nós. Então, a fé... E por isso a família, de novo, né? Vamos puxar a família novamente, de que assim, nós devemos apresentar a Deus aos nossos filhos, aos nossos alunos, né? Não adianta você querer que ele vá para um culto no sábado e você não ir ao culto e você não ler um devocional. Hoje em dia é tão acessível a palavra de Deus, né? Podcast, online, Bíblia online, Bíblia tanta online, coisa, verdade, né? que até você escuta. Se você não está com tempo de parar para ler, mas você pode colocar lá a voz e ela vai ler. Assim como a gente influencia numa leitura, assim como a gente influencia num esporte, assim como a gente influencia em tantas coisas, né? Que os pais têm esse poder, né? De influenciar positivamente seus filhos. Um professor incentivar nós, seus né? alunos. Educadores, né? é isso. Então, assim também é a vida com Deus, né? Então, a gente saber que nós temos a quem recorrer, né? É muito bom poder contar com pessoas, com a coordenadora, com os professores, com a psicóloga, com pessoas que estão ali na escola, é muito bom. Mas existe um canal direto, que é com o pai.
né? E a gente precisa utilizar o telefone essa do céu é a oração. O telefone do céu é de joelho no chão. Exatamente. Todo professor de escola dominical tem que conhecer esses louvores, né? É verdade. E assim, a gente sempre investir, né? Então, enquanto escola, a gente acredita que o Senhor é o maior legado que a gente pode deixar para eles. Sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida que o maior legado que estamos deixando na vida desses alunos é o Senhor como a maior referência. Sim, verdade. Né? E assim seguiremos acreditando e seguiremos indicando a palavra de Deus como bússola, né, para todos os assuntos da vida. E que nele há esperança, mesmo em meio a qualquer tipo de dificuldade. É verdade, com certeza. Um dos nossos objetivos é alcançar, né, os corações dos nossos alunos para o Senhor. E a idade é bem propícia. Né? Certa vez eu participei de um seminário que fala sobre... que geralmente ele acontece todo ano para pessoas que trabalham com o Ministério Infantil, né? E muito especial, se chama Seminário Eu Amo Crianças. E um pastor de São Paulo, ele pregou falando justamente sobre isso. Que geralmente quando a criança, que muitas pessoas elas se convertem na infância e na adolescência, né? E eu tive que concordar, porque eu me converti aos meus 13 anos. Eu não vim de lá cristão evangélico, né? Meus pais não eram evangélicos. E com 13 anos eu me converti. Gente, isso foi um divisor de águas na minha história. Então, quando eu vejo, assim, crianças e adolescentes, que eu tenho oportunidade de conversar, eu digo, gente, vamos lá, vamos conhecer Jesus, vamos lá, vamos para a intimidade com o Pai, porque isso aí faz toda a diferença. Porque quando você entende que você está aqui só de passagem, que o teu alvo é o céu, tudo muda. A né? perspectiva muda. Tudo muda. Então, assim, eu era uma criança muito ansiosa, né? E conhecer Jesus e descansar nele e aprender quando eu comecei a ler a Bíblia, porque você vai tendo sede, porque você vai tendo aquela experiência de ir lendo e Deus falando com você, te mostrando, né? Chega a ficar arrepiada. Então, aquilo ali é uma experiência muito profunda que a gente tem com o Senhor. E muitas vezes a gente percebe que as crianças, elas estão num ritmo... A gente hoje vive um ritmo de vida tão acelerado, de tanta cobrança, de tanta mudança, de tanto estímulo, que a gente esquece do que é o principal, que é a nossa vida eterna. Né? Então, o nosso papel ali na escola tem sido esse, né, gente? E assim, eu queria, Rony, te dizer que eu me emocionei muito com a tua fala aqui. Né? Eu preciso falar disso. Eu fico muito feliz porque eu vejo que existem educadores com o teu perfil, sabe? Que são capazes de olhar para o aluno além, né? E não focarem só nas dificuldades. Isso. Né? E não focar só nas dificuldades. Ele disse, porque por trás daquela dificuldade tem algo a mais que você pode alcançar. Que você pode ajudar, né? Então, Deus abençoe sua vida. Né? Você é exemplo para os nossos alunos e eu fico muito feliz. Meu coração se alegra muito, né? De saber que a gente tem docentes, né? Professores que estão ali, que são exemplo para os nossos alunos com um coração assim. Isso é maravilhoso. Então, Deus abençoe sua vida. Amém. Deus é bom. Olha a coordenadora. Mas eu sou famosa, né? Por chorar. Só queria endossar, né? Novamente, acho que é uma palavra que a gente sempre falou muito aqui. Porque isso é uma bênção, é uma alegria. A gente tá em concordância, com o mesmo né? coração, né? Então, eu sempre falo para os meninos, né? Para os alunos, e trago isso também na minha casa. O fim principal do homem, qual é, né? Sempre uma pergunta. Qual é o fim principal do homem? Todo mundo se pergunta, então, né? assim, não é ser médico, não é ser advogado, não é psicólogo, não é ser professor, né? Não é ser coordenador. É glorificar a Deus. Amém. Né? E gozá-lo para sempre. Então, você será bem-sucedido em todas as coisas se você glorificar a Deus. Né? Então, você será um médico bem-sucedido, um advogado, um engenheiro, um psicólogo. Buscar o reino, que as outras coisas, né? Então, assim, é isso que nós temos ensinado. Por isso que é para além do Enem, por isso que é um pilar da nossa escola, educar integralmente. Né? Com pessoas comprometidas, que olham para além da dificuldade, para além do sono, da irritabilidade, de todas essas coisas. Porque a nossa missão, né? Porque nós entendemos a educação como uma missão, né? Para que os meninos e as meninas glorifiquem a Deus, né? E a gente tenha a alegria, né? De compartilhar a salvação, né? Junto com eles. Amém. Então, nós estamos muito felizes com esse momento,
né? E o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então, nós planejamos aqui, né, um roteiro, né? Mesmo que seja leve, que fosse tranquilo, mas eu acredito também que o Senhor nos direcionou para lugares, e aí eu tenho certeza que nós vamos alcançar famílias, né? Assim como nós somos alcançados aqui, com certeza, né? E os nossos alunos também, para a glória dele. Isso mesmo, tia Mônica. Estamos juntos. Então é isso, galera. Com muita satisfação que encerramos nosso podcast. Foi um prazer imenso estar com vocês. Prazer foi nosso. Espero que no próximo encontro vocês também sejam abençoados. Vamos dê ideias para, né, para nossa coordenadora, vice-diretora, todos, porque isso aqui é para vocês, né? Para que cheguem mais preparados nesse Enem e cotovelada no Enem. Vai dar tudo certo. Deus abençoe vocês, galera. Tchau.